Eu aplico aqui, ó. Vamos utilizar aqui a válvula solenoide aqui. A válvula na montagem dentro aqui, ó. Na válvula solenoide, eu apliquei, ó. Alô pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alain. E hoje estamos com manutenção elétrica predial e industrial, uma matéria de suma importância para você, técnico em eletrotécnica. Vamos aguardar alguns minutinhos para dar continuidade nas nossas atividades de hoje. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo.
Então, sem mais demoras, dando continuidade às atividades, essa UC termina dia 16 de nove de 2024. Por isso, não deixe de enviar suas atividades para o professor Alan realizar a correção. Vamos verificar como está o andamento aqui das situações de aprendizagem. Então, nós temos aqui a primeira situação de aprendizagem, até o presente momento, 13 pessoas já enviaram. Olha que legal, hein? Já fiz a correção, tá vendo aqui? Segunda atividade, até o presente momento, todos enviaram também. Terceiro momento aqui, então aqui 12 pessoas enviou. Então estamos aguardando aí você enviar a sua atividade para o professor Alan realizar a correção, certinho? Nossa matéria de manutenção elétrica predial e industrial. Neste caso aqui, o professor Alan preparou essa mega aula para vocês sobre manutenção elétrica predial e industrial. A parte de manutenção elétrica predial é de suma importância, né, no nosso curso de eletrotécnica. Hoje o professor Alan trabalha até hoje com a parte de instalação e manutenção elétrica predial e industrial, certinho? Na parte da manutenção, nós falamos tanto na predial como industrial da parte de manutenção corretiva, preventiva e preditiva e engenharia da manutenção, que são todos engenharia. Imagina você que tem uma empresa tanto na parte como se fosse Senai, por exemplo, né? E temos também as indústrias. Tanto o Senai como as indústrias têm a parte da manutenção, precisa da manutenção elétrica, hidráulica, a manutenção de máquinas e equipamentos, na indústria da mesma forma. Temos esteira de processos industriais, temos injetoras, né? Envasadoras e assim sucessivamente, certinho? Essas máquinas e equipamentos, você imagina que temos motores elétricos, por exemplo, onde nós temos rolamento dianteiro e traseiro. Esse rolamento dianteiro e traseiro, precisamos aí fazer uma lubrificação, uma manutenção, ou às vezes a troca. Constantemente na indústria pode ocorrer de ter uma quebra ou queima repentina do motor elétrico. Quando o profissional vai lá e realiza essa manutenção, quando quebrou o equipamento, nós chamamos de manutenção corretiva. Corretiva praticamente quebrou, você vai lá e arruma, certo? Logicamente, você tem que ir, identificar a falha, certo? Realizar a manutenção, depois fazer os testes, depois que você libera a máquina e equipamento, o pessoal trabalhar com segurança, certo? Temos também a parte da manutenção preventiva. Manutenção preventiva na fábrica, geralmente trabalhamos aí no sábado e no domingo, que não é bom, né? Então você imagina que quando a gente trabalha na preventiva, o pessoal está com o maquinário parado, está tudo desligado, aí você tem que fazer a limpeza dos painéis, reaperto dos parafusos, lubrificação de máquinas e equipamentos industriais, certo? Nessa parte da manutenção preventiva. Então, você faz uma prevenção para evitar uma futura quebra desse equipamento, dessa máquina e equipamento. E a manutenção preditiva, você imagina que nós temos vários motores, vários redutores, várias máquinas e equipamentos, né? Onde nós temos aí a possibilidade aí de aumentar demais a temperatura e danificar a engrenagem internas aí de motor redutor, por exemplo. Então, o que que a gente faz? Durante a semana, a gente coloca o funcionário para medir as temperaturas desses redutores, fazer anotações numa prancheta e passa para o pessoal da preventiva. Caso tenha uma temperatura muito elevada, por exemplo, 250 graus, significa que tem que realizar a manutenção preventiva desse equipamento industrial, porque senão
temperatura alta do óleo já modificou as características física e química do óleo e está aí danificando as engrenagens internas do redutor. Por isso, então, trabalhamos com manutenção corretiva, preventiva, preditiva e a união dessas três surge a engenharia da manutenção. E aí nós temos diversos controles da manutenção, nós chamamos aí um plano de controle da manutenção, mais conhecido como PCM. Temos várias siglas aí, envolvendo a parte da manutenção. Geralmente na fábrica, você imagina que o pessoal Alain vai lá, a máquina quebrou. Na hora que eu chego lá para realizar a manutenção, a operadora já coloca parada elétrica. Aí, quanto mais tempo eu demorar ali, mais vai colocar lá, parada elétrica do cara legal, pessoal Alain. Entendeu? E aí, na hora que chega no final do mês, faz uma somatória dessas paradas e fala assim, ó, Alain, é o seguinte, ó, você deixou as máquinas paradas, por exemplo, 10 horas. E nós fabricamos 120 produtos por minuto. Cada produto desse que é fabricado é R$ 1,50. E aí já pensou se a gente for abater esse valor aí do seu salário? Então, por isso que a manutenção elétrica tem que seguir corretamente, entendeu? Certo? Então, basicamente, isso é um controle da manutenção que o pessoal faz. Então, eles fazem anotações também das paradas de manutenção. Ou parada de manutenção elétrica, ou mecânica, ou eletromecânica, certo? Ou parada por causa que deu algum problema também no material, né? Produto também, que às vezes acontece. Então, passei alguns exemplos aí sobre manutenção corretiva, né? Preventiva, preditiva e engenharia da manutenção. Temos a parceria com o Senai Play, onde vamos demonstrar aí um vídeo para vocês aí falando sobre esses três principais tipos de manutenção, ok? Tanto na parte predial como na parte industrial. 99 Shopee, só desconto grandão com cupom e frete grátis. Princípio. Olá, hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso. Consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva.
Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento. Entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. Então, pessoal, Alan passou parte aí para vocês, né, sobre a manutenção. Agora vamos passar um pouco de tecnologia sobre realidade aumentada aí na parte de manutenção e instalação, tanto predial como industrial. Nove do Nove Shopee. Só desconto grandão com cupom e frete grátis. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Instalações elétricas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out.
O Senai criou o aplicativo Senai. Então nós temos aqui um pouco aí de realidade aumentada para vocês e temos a nossa parte aqui de manutenção industrial aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui o antes e o depois. Aqui neste caso, ó, você pode notar que nós temos aí os contatores, tá vendo? 1, 2, 3 contatores, relé térmico. E aí, toda bagunça na apiação. Esse seria o antes. E quando você trabalha com a parte da importância da manutenção elétrica industrial, leve em consideração uma montagem aí, né? Certo? Que nós temos aqui, ó, os disjuntores, os contatores, relé térmico, tudo organizado com anilha, né, para identificação. E nós temos aí a montagem correta aqui no painel, tá vendo? Aqui nós temos a identificação do condutor neutro na cor azul, tá vendo aí? E nós temos a identificação dos equipamentos, por exemplo. Eu cansei de já chegar em diversas empresas aí, e casa também, fala assim, esse disjuntor aqui desliga o quê? Não sei não, certo? E esse aqui desliga o quê? Também não sei não. Então é o seguinte, o que acontece? Seria bom você identificar todos os disjuntores, dispositivos de proteção, para saber, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo na casa. Se você tem um quadro geral de distribuição na sua casa, você tem que ter tomada de uso geral, tomada de uso específico. Por exemplo, temos aí tomada de uso específico, por exemplo, só esse disjuntor desliga e liga aquele equipamento, como o ar-condicionado e o chuveiro. No caso também, nós temos as tomadas de uso geral, disjuntor para tomada de uso geral e disjuntor para iluminação. No caso da indústria, ó, nós temos motor 1, motor 2, motor do exaustor, certo? Motor da esteira, né? Nós temos aí os motores da injetora, né? Temos diversas máquinas e equipamentos que são utilizados na indústria e você vai ver que tem um painel gigantesco onde você tem vários disjuntores, dispositivos de proteção, como disjuntor, motor, para realizar aí o desligamento com segurança. E além de você desligar na indústria, tem um furinho lá que a gente pega e coloca o cadeado. Aí esse cadeado é, por exemplo, na cor vermelha. E aí coloca, por exemplo, ó, instalação e manutenção elétrica aí da injetora, da embaladora. E assim sucessivamente. Ok? Então, geralmente, pegamos esses equipamentos, dispositivo de proteção, e identificamos o que ele liga e desliga. Se na sua casa, na sua empresa não tem, tem que ter. Identifique aí todos os dispositivos de proteção, o que ele liga aí, o que desliga. Aqui no caso, na manutenção elétrica industrial, nós temos, por exemplo, os funcionários trabalhando com segurança. Temos aqui, ó, funcionário trabalhando com EPI, equipamento de proteção individual, como capacete, óculos, protetor auricular, uniforme, luvas de proteção, certo? E está trabalhando com bota, né, de borracha sem biqueira de aço. Aqui o funcionário está realizando manutenção no quadro, né, industrial, com as luvas de proteção e está com o instrumento de medição aqui em multímetro. Ao lado tem um quadro geral de distribuição, onde nós temos aqui o neutro, condutores de terra para proteção, certo? E as fases aqui que estão interligadas aqui no disjuntor. Em casa, pedimos para não utilizar extensões elétricas, nem T's, nem benjamins, porque isso pode elevar a corrente, fechar um curto-circuito, ter uma sobrecarga e pegar fogo. Caso a sua casa tenha um carpete, tenha uma cortina e pegar esse fogo, vai ter um certo problema. Então, por exemplo, temos aqui um quadro geral de distribuição pegando fogo, aqui ou depois. Aqui tomadas também pegando fogo, por causa de sobrecarga. Essas extensões elétricas, quando você compra lá no Paraguai da Vida, certo? Lá no Camelot, se você pegar e verificar, você vai ver que, no caso, a bitola do cabeamento aqui é de 2,5 milímetros quadrados.
Então, desculpa, 0,75 milímetros quadrados, que na realidade deveria ser 2,5 milímetros quadrados. Ou seja, com essa bitola, a corrente é baixa. Aí as pessoas pegam e ligam diversas máquinas e equipamentos aí na extensão elétrica. E aí acontece o quê? Sobrecarga. Sobe a corrente, aquece demais, derrete tudo, fecha curto-circuito e pega fogo. Aí você imagina na casa do cidadão não tem nem quadro geral de distribuição. Só tem um disjuntor lá fora no padrão. Até o disjuntor lá fora pensar e desarmar, já pegou fogo em tudo. Aqui, tá vendo aí o problema? Aqui também fechou um curto-circuito aí, devido aí a uma instalação. E aqui o professor Alain vai fazer, demonstra para vocês aí a parte da manutenção e instalação elétrica, neste caso predial, desde a entrada até a parte interna com iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico e quadro geral de distribuição. Bom dia! Então, o professor Alain mostrando mais uma vez a questão da instalação elétrica de acordo com a norma técnica NBR 5410. Aí eu vou passar as informações que a obra foi realizada desde o início. Então, estou com a obra aqui de um estúdio, com um DJ famoso aqui de Goiânia, do estado de Goiás, onde foi solicitada a instalação elétrica de acordo com a norma técnica. Então foi inicialmente feito o projeto elétrico, certo? Aqui nós temos a instalação do padrão, foi feita a mudança. No caso aqui mudou de C1 para C1 e C2, certo? No caso monofásico. Foi realizado o aterramento, tudo de acordo com a norma técnica, certo? O padrão foi instalado, os medidores já estão ligados, certo? E aí vem comigo que eu vou mostrar agora a parte de dentro do estúdio. Nesse estúdio foi utilizada a questão da eficiência energética. Então todas as lâmpadas, sem exceção, mostra aí, são LED, certo? Todas as lâmpadas, sem exceção, são LED. Para uma eficiência energética melhor, economia de energia e manter uma harmonia no ambiente com a temperatura. Então, pessoal, Alain passou parte para vocês aí sobre a manutenção elétrica aí, né? E aqui demonstra também, né, o que os alunos fizeram aí, a parte prática, né, dessa atividade. Olá, professor Alain mais uma vez demonstrando para vocês a parte prática de instalações elétricas, simulando uma casa completa. Então tá aqui com os alunos, certo? Os alunos vão fazer a demonstração aqui, é como se fosse a energia do padrão, ok? Certo? No caso seria um padrão trifásico, onde tem a rede trifásica, que tem aqui tanto o neutro como o terra. Aqui é o quadro geral que tem que ter lá no sacada lá, tem que ter um disjuntor geral, tem que ter o barramento de terra, o barramento de neutro, o DPS, que é um dispositivo protetor de surto elétrico, os disjuntores parciais, iluminação, tomadas, chuveiro elétrico e assim sucessivamente, e também o DR, que é o dispositivo residual. Qualquer coisa que ocorre de fuga elétrica no chuveiro elétrico vai desarmar, certo? E aqui também tem uma parte do porteiro, mostra aqui, ó, do porteiro. Então tem a unidade externa e a unidade interna, que eles vão fazer simulação. Tem a minuteria, que é bastante utilizado também em prédio, ok? Certo? Vai fazer o acionamento aí, né? Tem a tomada alta, que é para o chuveiro, coloca, mostra lá, certo? Ok? Certo? E aqui, ó, dá uma chegada aqui, ó. Deixa eu demonstrar aqui rapidão. Aqui, ó. Quando vai fazer a instalação do interruptor com tomada, tem que verificar que o fio da iluminação é 1,5, de acordo com a norma, e o fio da tomada é 2,5, no mínimo, ok? Certo? Então o circuito é separado. Iluminação é um e tomada é outro, igual os alunos ligaram.
E lembrando que na tomada padrão 12P mais T, o fio neutro é na esquerda, ok? Vista de frente. Os alunos vão fazer a simulação aí. Então me passa aí. Vai lá, o aluno agora ele vai ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Tá ligado já, né? O geral. Ligou o DR. Ok, o aluno vai fazer o acionamento da minuteria. Minuteria conta um tempo, ela vai fazer o desligamento, certo? Ok? O aluno vai fazer o acionamento aí do interfone. Esse aqui é o Jorge Júnior, certo? Olha lá. Atende lá para nós lá. Olha lá, atendeu. Verifica quem é que está em casa. Alô? Certo? Ok? E aí, se você quiser, pode desligar aí. Se você quiser, aí você faz o acionamento da fechadura elétrica. Ok? Os alunos estão de parabéns aí, a montagem ficou ok, não fechou curto nem nada. Ok? Certo? Colocar tudo padronizado aqui, ó, o barramento de neutro, DPS, o DR e também o fio terra. Lembrando que aqui, ó, o aluno vai fazer o acionamento aí do DR aí. Olha lá, ó. Viu? Qualquer coisa que acontece, ó, ele desarma, ok? Então, professor Alan passou um pouco aí para vocês, né? E aqui nós temos nossa primeira situação de aprendizagem que fala sobre você, mesmo você que está do outro lado, está realizando aí um memorial descritivo das instalações elétricas da sua casa. Então, o que que você vai fazer? Você vai verificar aí, por exemplo, aí, né? Sua casa, quantos cômodos que tem. Você vai fazer um levantamento de acordo com a NBR 5410, fazendo a descrição geral da sua casa. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei uma planta baixa aqui, como exemplo, onde nós temos 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E a sua casa, como é que é? Quantos cômodos que tem? Quanto tempo que foi feita a instalação elétrica na sua casa? Na sua casa tem quadro geral de distribuição, DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico, DR, quadro geral de distribuição, para proteger aí máquinas e equipamentos da sua casa. Faça uma descrição geral, certo? Né? Diga quantos cômodos que tem, quanto tempo que essa instalação elétrica foi feita e se a seção, né? Se a bitola dos condutores aí que está sendo utilizado, está tudo certinho. Caso tenha aí, né, falta de DR, DPS, quadro geral de distribuição, você pode sugerir melhorias para sua casa. Na verdade, você tem que fazer, né? Então, com base nas não conformidades que você identificou, você tem que propor aí, por exemplo, algumas melhorias, como revisão e substituição dos fios, né, condutores elétricos, né? Instalação de dispositivos de DR, DPS, disjuntores. Possivelmente fazer algum remanejamento de tomadas para evitar o uso de T's, benjamins e extensão elétrica para evitar aí a questão da sobrecarga e fechar um curto-circuito. E no caso da conclusão, você tem como sugestão que foi feita uma análise e você verificou algumas não conformidades em sua casa, ou não, né? Certo? E sugere aí a implementação de melhorias que pode contribuir significativamente para a sua segurança e das pessoas que moram ali, gerando assim uma eficiência no sistema elétrico da sua casa, garantindo o atendimento às normas técnicas estabelecidas. Nossa situação de aprendizagem 2, explicando a situação de aprendizagem 2. Então, imagina que agora vocês ganharam aí uma passagem, né? Veja o lado bom. Para ir no hotel, resort, lá no Amazonas. Ele chama Hotel Resort Eco Amazon.
E aí vocês estão lá, tranquilo, certo? Aí vocês falam, nossa, é tão bom aqui e tal, eu podia prorrogar aí a temporada, né? Aumentar os dias. E surgiu a oportunidade. Então, por exemplo, aqui, ó, o pessoal lá falou, olha, tem alguém aqui que trabalha com elétrica e tal, porque tá com problema no transformador. Aí o transformador possivelmente tá parecendo que ele tá com sobrecarga. Aí você fala, não, eu tenho um curso técnico em eletrotécnica aí, eu sou um técnico em eletrotécnica aí. E tem uns cursos específicos aí para realizar a manutenção nesse transformador. E aí significa aí que você vai verificar a manutenção elétrica nesse transformador. Verificando o transformador, verificando a manutenção elétrica nesse transformador, você vai utilizar, por exemplo, aí instrumentos de medida, né, para verificar aí se ele está em sobrecarga, como é que está os parafusos, se o cabeamento está com mau contato, se não está com mau contato. E além disso, depois você também vai realizar aí a limpeza, né, do local, ok? Certo? Então você verifica se o cabeamento está com mau contato, você verifica a cor do óleo, certo? Vai fazer uma verificação do óleo, faz a verificação se tem algum vazamento no transformador e verificar também se teve, por exemplo, alguma obra onde eles ligaram vários equipamentos no mesmo transformador. Geralmente, empresas que estão, né? Por exemplo, graças a Deus aí depois do Covid, as coisas estão melhorando, aí as empresas começam a ampliar. Só que o transformador que estava lá naquele local, ele não tem a capacidade para, né, essas máquinas e equipamentos que vão ligar nesse transformador. O que acontece? Acontece o seguinte, ele pega aí, tem uma sobrecarga aí, ele pega, entra em curto e fecha um curto-circuito. Para evitar isso, então, você tem que realizar essa manutenção. Neste caso, o professor Alan demonstra aqui, ó, tirei algumas fotos, né, do pessoal realizando a manutenção do transformador. Repare bem que o profissional ele tem que utilizar os equipamentos de proteção individual. Eu falo isso direto, pessoal, porque é o seguinte, realidade, por exemplo, eu trabalho com manutenção até hoje. Se eu não guardar a minha vida, você pensa, vida a gente só tem uma, entendeu? Então é o seguinte, você tem que usar o equipamento de proteção individual. Você vai trabalhar, tem que usar a bota, tem que usar o uniforme, tem que usar um capacete, tem que usar uma luva, certo? Tem que utilizar os equipamentos de proteção individual e também equipamento de proteção coletiva, certo? Porque senão pode dar um problema, ok? Principalmente, ó, a eletricidade não aceita erro, não aceita mais ou menos. Eletricidade, você tem que seguir as normas técnicas e utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo também. Aí, neste caso, você está vendo aí, ó, o profissional está aí utilizando, ó, ele está usando capacete, óculos de proteção, luva raspa, luva de borracha. Ele está usando esse cinto de segurança aí, a gente chama de cinto de segurança, pessoal. Mas você imagina que você tem que prender o cinto de segurança em algum lugar. Aí a gente chama de talabaixo. Aí o talabaixo você coloca aqui na lateral, ó. Imagina que tem tipo um gancho. Aí você coloca aqui na lateral, o talabaixo é grande, aí você prende. Qualquer coisa, se você for cair, você não cai, porque você fica pendurado. E aí, além disso, você está vendo que ele tem uma carretinha ali, hein, que é para quê? Ele pega produto, equipamento pesado e desce na carretilha aí, que o pessoal está aguardando ele lá embaixo, ok? Geralmente na parte elétrica aí, ó, principalmente sistema elétrico de potência, nós trabalhamos de 2. Não pode trabalhar de 1, porque a tensão elétrica é bastante elevada. Por exemplo, 13.8 kV, que é 3.800 volts. Está aí o profissional realizando a medição, verificando a sobrecarga. Para realizar essa manutenção elétrica, nós temos que seguir as 5 regras de ouro. As 5 regras de ouro
envolve desligar o equipamento, para a gente trabalhar tranquilo. Ou seja, você vai desligar o circuito do trecho que você vai trabalhar. Então, eu faço isso aqui constantemente. Você pensa lá, ó, que, por exemplo, você está na sua casa. Você vai lá, ah, não tem disjuntor dentro da casa. Só tem o disjuntor do padrão. Tá, beleza. Aí você tem que mexer lá no chuveiro. Então, o que que você faz? Você vai lá fora, você desliga. Só que você tem que desligar e tem que evitar que alguém vai religar aquele disjuntor lá. Passa o menino lá fora, você tá dando manutenção no chuveiro da sua casa, o que acontece? Vai uma pessoa lá fora, liga o disjuntor, você leva choque? Não pode. Então, por exemplo, desligou o disjuntor, aí, por exemplo, você coloca o cadeado lá fora. Compra o cadeadinho e tal, coloca ali, ó. Cadeado barato, coloca ali o cadeado, fica a chave. Você está impedindo o religamento. Você bloqueou e pode sinalizar também, colocar lá o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo. Se você já desligou, já impediu que alguém vai religar, aí vem a dica do especialista. Pega o instrumento de medição e realiza a medição, que pode ter ali energia. Então, você pensa que eu fui realizar a manutenção elétrica aí na casa aí de um cidadão, desliguei o padrão lá fora, certo? Só tinha lá o disjuntor lá fora, tranquei, e aí eu falei, vou medir, né? Aí eu medi a tensão elétrica lá, o que acontece? Tinha 220 volts na alta lá, certo? Aí você pensa, se eu tivesse posto a mão lá, desencapado o fio e tal, tinha levado um choque. Então você tem que desligar, impedir, constatar a ausência de tensão elétrica. É bom você realizar aí um autoteste em algum equipamento próximo ali, porque às vezes seu equipamento pode estar com problema também, pessoal. Às vezes acontece. Beleza? Aí você fala, não, mas o equipamento mesmo, meu instrumento é novo. Meu instrumento de medida é novo. Meu multímetro é novo. Meu alicate amperímetro é novo. Minha caneta teste lá da Minip é nova, é top. Ó, cuidado, porque equipamento novo também dá problema. Já aconteceu comigo. Equipamento zerado, bem com defeito. Pode acontecer. Então, desliga o equipamento, impede o religamento, constata a ausência de tensão e, geralmente, a gente faz um aterramento temporário, principalmente no sistema elétrico de potência. Onde a função do aterramento, pessoal, é garantir aí que a eletricidade, né, fuga de corrente, seja desviada para o solo, protegendo todas as pessoas que estão trabalhando ali no local. E por último, o que a gente faz? Sinaliza, coloca placa, né? Dizendo que o pessoal está realizando a manutenção elétrica ali no local. Os equipamentos de proteção mais utilizados pelo eletricista é capacete, óculos, luva isolante, certo? Uniforme e bota para eletricista. Os profissionais que são envolvidos mais nessa parte de manutenção aí elétrica aí nós chamamos de o eletricista ou o eletrotécnico, né? E os riscos dessa atividade seria aí risco de choque elétrico, né? Principalmente, e também de manuseio de materiais e equipamentos. Se você vacilar, não tiver uma atenção, você pode deixar algum equipamento pesado cair aí no seu pé. Não pode. Quando você vai trabalhar com elétrica também, você tem que trabalhar com extrema atenção, porque qualquer problema aí, né? Expliquei a situação de aprendizagem 1, agora a 2, e agora, finalizando aí, temos a explicação da situação de aprendizagem 3. Explicando a situação de aprendizagem 3, nesse mesmo hotel que você está, você foi lá, realizou manutenção do transformador, cobrou aí por baixo aí uns 15 mil reais, certo? Ficou tranquilo e tal. Aí o pessoal novamente falou, e agora é o seguinte, os lençóis aí da cama, toalha e tudo mais do hotel aí, ó,
Tá com problema porque a lavanderia deu problema. Aí você pensa, você vai dormir lá e não tem o lençol, tal, tudo certo, né? Não pode. Então, o que acontece? Nesse caso aí da lavanderia, deu problema no sistema de bombeamento da água. Como vocês fez o curso técnico eletrotécnico, está altamente capacitado para realizar essa manutenção e ganhar mais dinheiro ainda. Você vai prolongar aí mais uns 2 meses aí de férias aí nesse hotel. E aí você tá lá no hotel, lavanderia parou, aí o pessoal, e aí, tem alguém aqui que mexe com esse sistema? Você fala, eu. E aí na hora que você chega lá, qual que é o problema? A maioria desses problemas aí ó, é facinho, pessoal. Como que é fácil, pessoal? Então é o seguinte, você pensa que nós temos um reservatório de água. Aí o reservatório de água, ele tem uma boia que mede o nível inferior e tem uma boia que mede o nível superior da caixa d'água. Por quê? Porque se subir o nível, o que acontece? Vai desligar esse sistema, né? Aí nós chamamos de boia superior e tem a boia inferior. Por que que é a boia inferior? Porque é o seguinte, bomba d'água não funciona sem água. Na verdade, não funciona sem líquido, certo? Então é o seguinte, se a bomba d'água está funcionando, certo? Tem que ter o líquido. Agora você imagina se manda ligar a caixa d'água, manda ligar a bomba, quer dizer, manda ligar a bomba, não tem água no reservatório, aí acontece o quê? Vai queimar a bomba d'água. Não pode acontecer isso. Por isso que nós temos a boia inferior e a boia superior, ok? E aí, geralmente, essas boias queimam, ok? Então, você vai realizar aí a manutenção na bomba d'água, no reservatório de água aí, certo? Verificando aí o painel. Geralmente essa prática que é desenvolvida lá com vocês, né? Na aula presencial, que a gente faz o alinhamento com o professor, certo? Quando você tem lá a bomba d'água, geralmente essa bomba d'água é de alta potência, que é uma bomba d'água trifásica. Motorzinho de 6 pontos aí já tá tranquilo aí. Motor de 2 CV, certo? Né? Ele já consegue aí, depende aí da capacidade da lavanderia. E aí você tem aí a ligação simples aí desse motor, que é de acordo com a tensão da rede, né? Se for estado de São Paulo, é 220 volts trifásico. Se for o estado de Goiás, por exemplo, é 380 volts trifásico, certo? Verificou o projeto elétrico, certo? Comando elétrico lá, você vai verificar lá a parte do comando. E aí você verifica também que tem 2 bombas. Geralmente, pessoal, a gente trabalha com 2 bombas. Por que 2 bombas d'água? Porque é o seguinte, a gente chama isso aí de um sistema bypass. O que é o sistema bypass? Você chegou lá no local, uma bomba d'água deu problema. Quando essa bomba d'água deu problema, você tem uma chave seletora. Está escrito assim, ó, bomba 1 e bomba 2. Ah, bomba 1 deu problema, certo? O que você vai fazer? Você pega a chave seletora, coloca em direção à bomba 2 e retira essa bomba 1 e vai realizar a manutenção. Mas, professor, como foi o problema lá nas boias, o que acontece? Não, aí você não vai mexer em nenhuma bomba aí, não. A bomba d'água vai ficar normal, certo? E aí o que você vai fazer? Tem um sistema que também com chave seletora, que a gente utiliza manual e automático. Como manual e automático? Então você pensa o seguinte, quando é automático, você pressiona lá o botão verde, vai ligar o sistema,
certo? E ele funciona automaticamente. Você não precisa ir lá, ficar ligando a bomba, desligando a bomba, liga a bomba, desliga a bomba. Não. Agora, o sistema manual, o que que você faz? Você coloca a chave seletora, o que deve ter acontecido lá na lavanderia. Você coloca no sistema manual, pressiona o botão verde, vai ligar a bomba d'água. Na hora que derramar, a gente fala derramar a caixa d'água lá, a água da caixa d'água, né? Na hora que derramar, o que que você fala? Ah, desliga a bomba d'água. Então, esse é o sistema manual. Mas, geralmente, trabalhamos com o sistema automático, com as boias. Neste caso, você vai lá, pega o multímetro, com o sistema desligado, seguindo as 5 regras de ouro, faz o teste de continuidade, fez o teste de continuidade. Se der problema, tanto na boia superior ou inferior, que provavelmente deve ter acontecido isso, o que você vai fazer? Vai realizar a manutenção, vai comprar uma ferragista aí próximo que tem. Essa boia aí é fácil de achar. Você vai em qualquer loja aí que você acha. Você vai na ferragista, compra essa boia, eu quero uma boia superior, boia inferior. Vai realizar a troca, a manutenção, certo? E colocar o sistema para funcionar novamente. Certo? Dito isso, o que o professor Alan fez? Colocou aqui a parte real mesmo. Se você estivesse lá no local, lá mexendo. Então, você tem... Esse aqui é o quadro, né? Das bombas. Tá vendo a chave seletora aí, ó? Alto, que é de automático. Não dá para escrever automático, né? Aí coloca alto. E manual. Tem alguns quadros, pessoal, que o professor Alan já pegou aí. Ele só é escrito não alto, é escrito A. Aí eu já vou A de professor Alan. Então, aí tá aqui, A automático. E o M de manual. Então, às vezes você vai pegar algum quadro aí, tá? Falando na prática para vocês, né? Não vai estar escrito automático e manual. Vai estar escrito o M, aí você já sabe que é manual. E o A, que é automático. Beleza? Aí esse quadro aqui, ó, ele é até legal que ele tem aqui a parte da boia e tem a parte aqui da sinalização da bomba d'água, né? Ok? Essa aqui é a bomba d'água que eu falei para vocês, tá vendo? Aqui nós temos a boia superior e a boia inferior. Nossa bomba d'água está aqui e aqui é o reservatório, tá vendo, de água? Exemplo, se faltar água aqui, a bomba d'água não pode ligar, porque bomba d'água não pode funcionar muito bem, sem água, certo? Então, temos aqui a boia superior e boia inferior. E aí, neste caso, você vai fazer essa manutenção, realizar a troca. Caso você faça alguma manutenção nesse painel e realizar alguma modificação, seria bom você colocar essa modificação no projeto, ok? Certo? Para que a próxima pessoa que for mexer lá no quadro saiba o que está acontecendo ali no quadro que você fez, porque às vezes você faz a modificação, não atualiza o projeto, aí a próxima pessoa que vai chegar lá para realizar a manutenção fala, não, mas o que é isso aqui, hein? Os instrumentos aí que é indicado para realizar essa manutenção, multímetro, você pode utilizar aí, né, o cadeado para aquela questão lá de impedir a reenergização do painel, né, durante a manutenção. Está trabalhando com etiqueta de advertência. Está utilizando os equipamentos de proteção individual, que eu já citei para vocês, como capacete, óculos, luva isolante de baixa tensão. Temos aí a parte de uniforme, bota para o eletricista sem biqueira de aço. E no caso da manutenção da lavanderia, geralmente tem um operador lá, tá, pessoal? A gente chama de operador. O operador é a pessoa que consegue lá trabalhar de uma forma bem tranquila aí, em ligar o equipamento, desligar o equipamento. E às vezes seu operador até umas manutenção básica assim ele faz, certo? Às vezes tem que apertar alguma coisa, tal, então ele faz.
Agora, a coisa mais complicada, aí envolve o profissional da elétrica, da eletromecânica, para realizar essa manutenção. E aí, os riscos que você pode ter, né, durante essa manutenção, novamente, risco de choque elétrico, risco de queda de materiais e equipamentos, certo? Que pode ocorrer ali durante você realizar essa manutenção elétrica. Então, o professor Alan explicou para vocês aqui a primeira situação de aprendizagem, a segunda situação de aprendizagem e a terceira situação de aprendizagem. Qualquer dúvida, vocês podem aí enviar sua mensagem no aba aqui, ok? No ambiente virtual de aprendizagem, e pode também enviar aí a mensagem para o professor Alan, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.